Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado por sua presença do outro lado, ok? E vamos de Erasmo de Roterdã agora, ok? Erasmo de Roterdã nasceu em 1465, morreu em 1536. Nasceu na Holanda. Daí o seu nome é Roterdã, que é uma cidade da Holanda. Erasmo de Roterdã morreu, porém, na Suíça, em 1536. Erasmo foi conhecido como o homem mais culto, mais sábio, mais erudito do seu tempo, certo? E ele escreve esta obra, muito boa. É inacreditável que este livrinho tenha seus 500 anos, seus 5 séculos. Elogio da loucura provavelmente foi tirada do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, onde diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ok? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ou seja, que Deus faz coisas que nos confundem. Certo? Ele não pensa como nós pensamos. Os vossos pensamentos não são meus pensamentos não são vossos pensamentos. Deus faz coisa que para nós parece um paradoxo. Veja o que Erasmo diz. As Sagradas Escrituras mencionam frequentemente cervos, cabritos e cordeiros, dentre outros animais, leão, certo? E muitos outros. Águia é um outro. Veja o raciocínio dele. Acrescenta-se ainda que Cristo chama de suas ovelhas aqueles que o seguem e que são destinados à vida imortal. Veja algo que parece um paradoxo, que parece uma contradição. Isto é a loucura de Deus. Cristo chama seus seguidores, não chama de águias nem de leões, certo? Não somos águias, não somos leões, ou seja, falando aqui dos seguidores de Cristo. Não são os chacais do deserto, os chacais da igreja, os leões das selvas africanas. Cristo chama apenas de cordeiro, de ovelha, certo? Ele mesmo se denomina de ovelha, ou João o denominou de ovelha, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E segue no seu raciocínio o Erasmo de Roterdã. Ora, não há animal mais estúpido que a ovelha. E aí, você que é ovelha, quer continuar sendo ovelha? Então haja como uma ovelha. Ele diz mais, Aristóteles ainda afirma que o dito cabeça de ovelha é tirado da estupidez desse animal, ou seja, quando se chamava alguém na antiguidade de cabeça de ovelha, estava chamando a pessoa de estúpida, de imbecil, de tola, certo? E se aplica como ofensa a todas as pessoas ineptas e ilimitadas. Era um termo que era uma ofensa, principalmente aqui entre os gregos, né? Já que ele diz que cabeça de ovelha, aqui essa expressão cabeça de ovelha, ele tirou de alguma citação de Aristóteles, o grande filósofo grego. Ora, veja que contradição.
E foi por isso, por causa dessa contradição, deste paradoxo, que os líderes judeus, judaicos, não aceitaram o Cristo como Messias, porque eles esperavam um guerreiro, um líder militar. Eles esperavam, certo? Alguém, como se diz popularmente, com sangue no olho e com a espada na mão, certo? Hoje com uma brazuca na mão, com uma metralhadora, certo? Mas Cristo veio como ovelha, viveu como ovelha, morreu como ovelha, e ele chama seus seguidores de ovelha e deseja que seus seguidores sejam ovelhas de fato, certo? E a ovelha tem essa característica de ser um animal pacato, como diz o texto aqui, estúpido, bobo, tolo, fraco, certo? Sem resistência, um animal pacífico e, o mais importante, animal de rebanho, certo? Que vive em comunidade, não em solidão, solitário, sozinho, fazendo as coisas só por sua própria livre conta, mas vive em rebanho. E a outra característica que segue o seu cuidador, o seu líder, o seu pastor, certo? O seu condutor. Conhece a sua voz e o segue. São as características da ovelha. E são coisas que estão sumindo, estão desaparecendo completamente nesse cristianismo pós-moderno, ultramoderno agora, né? Infelizmente, que pessoas que se dizem ovelhas, mas são agressivas, são arrogantes, ignorantes, não gostam de viver em comunidade, certo? Não sabem viver em comunidade, quer sempre estar acima das outras, quer sempre estar no comando, não conhece a voz do seu condutor, não respeita o seu condutor, o seu líder, ou seja, está totalmente fora do padrão ideado por Cristo, certo? Paulo disse de meus seguidores, porque Paulo é assim, como eu fui de Cristo, então é preciso seguir o modelo que é Cristo. O modelo de ovelha, o modelo de cordeiro é Cristo. E Paulo diz ser imitador, emulador desse grande modelo. E pede que os seus seguidores ali na congregação sigam o seu exemplo, porque ele está seguindo o exemplo de Cristo. Mas se você tiver como seguir o exemplo de Cristo diretamente, siga o exemplo de Cristo diretamente, certo? Se não há um modelo na Terra para se emular, se imitar, porque está realmente cada vez mais difícil, lendo os textos sagrados, as escrituras sagradas, então siga o modelo principal, que é Cristo, o arquimodelo, que é Cristo, certo? E você não vai se dar mal, certo? Talvez você pense que isso é até uma crítica aos religiosos, certo? Esse animal de rebanho, chamado de ovelha, que é um animal estúpido, pacato, sem atitudes, que segue a voz do condutor, conhece a voz e segue obedientemente, mas não é uma crítica. Esse foi o modelo que Cristo quis trazer, certo? E com um modelo desse,
Muitas vezes já vivemos nos digladiando. Imagine se Cristo dissesse que os seus seguidores eram águias, né? Todos os seguidores, em vez de cordeiro, fossem águias, ou leões, ou chacais. Então a coisa estaria muito mais feia do que se está hoje. Certo? Claro que isso é uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Estaria muito pior do que está hoje, porque com esta denominação de ovelha, de ovelhas, certo? Vemos casos estarrecedores. Imagine se fosse diferente. Então, o Erasmo, no entender dele aqui, isto é um paradoxo e isto é uma loucura. Por isso aqui é elogio da loucura, certo? Por causa desse paradoxo, para conquistar o mundo, vai conquistar com ovelhas, não deveria ser com águias. Não é? Pense bem, mas foi o modelo escolhido por Cristo. Foi o modelo que frustrou os líderes judaicos, porque eles esperavam um Messias, um tipo de um general militar, semelhante aos generais romanos. Além do mais, quando Cristo ele escolhe esse modelo para denominar os seus seguidores, certo? É interessante a gente pensar que talvez o que estivesse na mente dele não fosse nem tão somente as características, certo? Da ovelha, certo? Essas características não as físicas, certo? Mas comportamentais, mentais, psicológicas, mas porque a ovelha era considerada um animal limpo, propício ao sacrifício, e era um dos animais sacrificados no templo, certo? Este, com certeza, é um dos motivos principais dessa denominação dos fiéis seguidores de Cristo serem denominados de ovelhas. Logo, considere-se um animal do sacrifício, um animal prestes a ser sacrificado a qualquer hora, a qualquer momento. Você não é de você, você não se pertence, certo? Logo você pertence a Cristo e pertence a Deus. E sua vida, o destino da sua vida é a morte, é o altar, certo? O altar do sacrifício. E o que tem no altar? O que deverá ter no altar do sacrifício? A não ser fogo, a não ser uma faca, um cutelo, fogo e fumaça, certo? Isso é triste, pode ser triste para alguns, talvez não seja algo de muito júbilo para a maioria ou para todos, certo? Mas o fato é que a psicologia cristã da ovelha ou das ovelhas, como rebanho de Cristo, como rebanho espiritual, é que as ovelhas são animais de sacrifício. São animais que devem estar prontos e preparados para o sacrifício, certo? Para serem oferecidas no altar de Deus, certo? E isto é para pensar muito, muito bem.
Muito bem. Você é realmente uma ovelha pronta, preparada para o sacrifício, uma ovelha pronta para ser sacrificada a Deus? Você é esta ovelha? E eu acho que hoje nós precisamos muito desta compreensão, certo? Que nós estamos vivendo num mundo em que a igreja está virando mais negócio do que outra coisa. Então todo o sentido espiritual vem se perdendo aos poucos. Vem se perdendo aos poucos, certo? E as novas gerações não vê a igreja mais como um lugar espiritual de adoração, de comunhão, de entrega a Deus, mas apenas como mais um lugar para se passar uns momentos com os amigos ou com a família, ou para conhecer alguém, e não mais como um lugar de adoração e de louvor. Isto vem realmente acabando e é preocupante. Ok? Então pense nisso, nessa analogia da ovelha, como o Erasmo falou. E será que quando Cristo chama seu povo de ovelha, ele tinha em mente essa ideia do animal fraco, frágil, estúpido, animal de rebanho, animal obediente? Ou será que ele tinha aquela ideia de animal, apenas animal de sacrifício, apto, pronto, preparado para o sacrifício, sem mancha alguma, animal puro? Ou ele tinha os dois pensamentos, as duas ideias em mente, quando denomina o seu povo, os seus seguidores de ovelhas? Agora é por sua conta. Pense, raciocine e tire as suas conclusões. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye. Nós vai, nós volta. Tchau.